Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer o meu vídeo de leituras do mês de agosto e setembro. Esses 2 meses foram bem ruins pra leitura, eu não sei o que aconteceu comigo, gente. A minha vida virou uma grande merda, porque eu acabei lendo 4 livros e ouvindo um audiobook em 2 meses, e isso pra mim é um absurdo, porque eu tô acostumado a ler 4 a 5 livros em um mês só. Só que o que aconteceu? Depois da maratona eu achei que eu ia sair triunfante, achei que eu ia sair desfilando aí, conseguindo ler mais 12 livros no mês seguinte. Não. Bateu aquele negócio da ressaca, não é mesmo? Acho que bateu no Brasil todo. Eu acho que eu virei o Grinch dos livros, porque eu não tava gostando de nada. Eu abandonei 4 ou 5 livros, se eu não me engano, foi uma coisa tipo horrível, e eu tava cri-cri, assim, eu lia uma frase e eu falava, ai meu Deus, essa frase aqui mal escrita, fecho o livro e jogo lá na estante de novo. Então, eu não sei, deu um tilt aqui, buguei. Vou mostrar pra vocês todos os livros e vou falar o que eu achei. O primeiro livro que eu li em agosto foi Mosquitolante, do David Arnold. Um dos motivos pra eu ler esse aqui foi por causa do Clubinho, do Vitor Martins, foi o primeiro livro que a gente leu juntos lá. Esse livro vai contar a história da Min Malone. Ela vive com o pai e com a madrasta depois da separação, até que um dia ela descobre, ouvindo uma conversa que ela não devia ter ouvido, que a mãe dela tá muito doente, ela tá no hospital lá e o pai ainda não contou pra filha. Então ela pega, foge de casa, entra nesse ônibus e vai viajar atrás da mãe. Acho que ela viaja 1000 e poucos quilômetros. Então é um livro de road trip, que é uma coisa que eu adoro. Talvez por causa do meu lado sagitariano, que gosta de viajar. Então é um tema que eu fico lendo assim com gosto, sabe? Ai, que delícia, cara. Eu gostei muito da protagonista, da Min. Ela é uma personagem forte, ela é muito engraçada também. Eu achei ela muito dinâmica. O livro em si ele é bem profundo, ele tem algumas coisas pesadas. Durante essa viagem dela, ela acaba conhecendo vários personagens que são fantásticos. O final deste livro aqui, eu não sei nem o que dizer, só sentir. É muito condizente com a história, eu acho que tudo acaba se explicando ali, tudo acaba fazendo mais sentido, tudo acaba entrando num nível a mais de profundidade. Quando você lê o final, você faz... Uau! A única coisa que eu não gostei muito desse livro foi uma partezinha do meio ali, que a história pareceu se arrastar um pouco, só que ao mesmo tempo eu tava me divertindo muito com a protagonista, eu tava me divertindo com esses personagens, que eles são muito característicos, então eu tava realmente apaixonado pela história. E como vocês podem ver, eu marquei bastante coisa nele aqui, porque o livro é outra coisa que também é muito bom, mas também é muito ruim, que ele tem umas frases de efeito que parece que o autor tava só esperando o momento pra encaixá-la ali, sabe? Mas ao mesmo tempo ele passa muito ensinamento, sabe? Ele é um livro muito profundo, é um livro que toca você, é um livro que fala com você, é um livro que você vai se identificar. Eu acabei dando 4 estrelas para Mosquitolândia, um livro muito bom, recomendado, leiam já. O segundo livro que eu li em agosto foi A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Eu li esse livro aqui junto com o pessoal lá do meu trabalho. E esse livro vai contar a história da Rachel, e todas as manhãs ela pega um trem para ir para Londres, e ela passa sempre nos mesmos lugares, e tem uma casa em específico que ela sempre olha e vê um casal, e ela fica fantasiando sobre esse casal. Ela dá um nome pra mulher, dá um nome pro cara, e fica imaginando como seria a vida deles e tudo mais, e todo dia ela faz isso, até que certo dia uma coisa muito esquisita acontece ali, muda completamente o rumo da história, e ela fica muito intrigada pra descobrir o que aconteceu. Então vocês precisam ler, é um thriller muito sensacional, fantástico. Eu sei que muita gente acabou não gostando desse livro, eu acho que ele tem essa divisão de público mesmo, as pessoas que amam completamente 5 estrelas e as pessoas que acham que poderia ser melhor 3 estrelas. Ele foi assim, tudo que eu queria num livro, sabe gente? Eu acho que no momento da minha vida que eu li, como eu tô muito vidrado agora em thriller policial, em suspense, essas coisas, foi o livro perfeito. E o livro traz uma coisa que eu gosto muito, que são personagens doentios, são personagens completamente virados de ponta cabeça, que você nunca sabe o que esperar deles, que você nunca sabe se eles estão falando a verdade, se eles são culpados. É uma história cheia de reviravoltas, é cheia de temas legais que você nunca imaginava que seriam abordados nesse livro aqui. A Rachel, a protagonista, eu achei ela uma personagem muito tridimensional, ela é cheia de problemas, ela é alcoólatra, então chega os momentos da história que dá vontade de socar a cara dela, tipo, menina, faz as coisas direito, pelo amor de Deus. Então esse sentimento de você ficar com raiva de um personagem, de você querer ler mais sobre esse personagem, é uma coisa que me atrai nos livros, gente. Então foi por isso que eu dei 5 estrelas, favoritado, Garota no Trem, fantástico. E uma parte das pessoas que lê esse livro fala que achou o mistério fácil demais, que conseguiu desvendar antes da hora. Gente, eu não fazia ideia. Eu acho que eu sou muito burro pra essas coisas. Vamos ler mais thriller, suspense policial, Vitor Almeida. Sim, combinados. Aí no começo de setembro eu ouvi o audiobook You're Never Weird on the Internet Almost, da Felicia Day. Quem não sabe, Felicia Day, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Geek and Sundry. Ela também é uma atriz, ela começou a produzir conteúdo pra internet com a websérie The Guild, que eu amava assistir, eu acompanhei desde a primeira temporada, acho que foram 8 temporadas. E eu amo essa mulher, gente. Ela é meio que denominada assim como Rainha dos Geeks. E esse canal Geek and Sundry, na verdade, parece um canal de televisão. É muito legal. Foi daí que eu tirei inspiração pro Geek Freak. Então dá pra vocês entenderem mais ou menos a influência da Felicia Day em mim. E esse livro é meio que uma autobiografia. Ela vai contando um pouco sobre a vida dela e como ela chegou nesse patamar assim de ser uma web celebrity e ter tantos projetos na internet. Eu gosto muito de trabalhar com a plataforma do YouTube e trazer coisas novas. Então esse audiobook foi muito inspirador pra mim, principalmente por ela ser uma geek. Então eu ouvia e ficava fascinado com o que ela tava falando, porque eu conseguia me identificar, eu conseguia entrar nesse mundo dela. Então se você quer uma coisa inspiracional,
sensacional. Se você também tem sonhos, ideias e projetos, se você não sabe como levar pra frente, eu recomendo você ouvir o audiobook da Felicia Day, que é show. O primeiro livro físico que eu li em setembro foi Bunker, do Kevin Brooks. Esse livro vai contar a história de 6 pessoas que são raptadas assim na rua à luz do dia e são levadas pra esse bunker, que é um lugar fechado com 6 camas, uma cozinha, um corredor e um elevador. Uma vibe meio Jogos Mortais, assim, sabe? Você apaga e quando você acorda você tá preso no lugar que você precisa escapar. Só que ali eles não sabem como escapar, eles não sabem quem fez isso com eles. A única informação que eles têm é que tem uma câmera e microfone no teto e tem um elevador onde eles podem deixar mensagens pra essa pessoa e essa pessoa decide responder ou não. Eu gostei muito, muito mesmo. Só que a intenção do autor não foi a que eu achava que seria. E por isso eu acho que também é um livro que vai dividir muito o público entre as pessoas que amam e as pessoas que detestam, que vão jogar esse livro na fogueira. E o livro então é uma história de sobrevivência, na verdade, dessas pessoas. Como eles vão passar o dia a dia deles ali confinados. E é um livro muito psicológico e muito focado no desenvolvimento dos personagens. A gente não é focado no desenvolvimento da trama, em tentar resolver o que tá acontecendo, tentar descobrir. Não é um livro que você tem um quebra-cabeça que eles precisam resolver pra sair, sabe? É um livro sobre o avanço mental desses personagens sobre o confinamento. E foi isso que eu achei muito legal. Já digo pra vocês, se vocês esperam uma resposta concisa, esse livro não traz grandes respostas no final. Não é o foco do livro realmente, gente. Por isso que eu acho que muita gente não vai gostar. Só que quando eu terminei esse livro, eu fiquei frustrado, fiquei com raiva, fiquei com vontade de socar a cara do autor. Só que eu comecei a pensar em qual teria sido a motivação dele pra escrever isso aqui. Qual foi a intenção, o que ele queria passar com esse livro. E quando eu finalmente entendi isso, cabeça explodiu. Muito bom, recomendado. Eu dei 4 estrelas pra ele. E o último livro que eu li em setembro, a melhor leitura sem dúvida desses 2 meses, foi Quarto, da Emma Dunhill. Eu ganhei esse livro de um inscrito lá na Bienal. Muito obrigado. O livro é contado pelo ponto de vista do Jack, uma criança de 5 anos, e desde que ele nasceu, ele não conhece o mundo externo. Ele ficou 5 anos aprisionado dentro desse quarto junto com a mãe dele. E a justificação pra isso é que a mãe dele foi sequestrada por um estuprador. Então é um tema bem pesado, bem baseado em fatos reais mesmo. Só que ao mesmo tempo, como ele é contado por uma criança de 5 anos, ele é tão sutil, gente. Me cativou de uma forma que eu não esperava que acontecesse. Grande parte da história, pelo menos o começo até a metade, vai contar um pouco sobre o dia a dia deles ali, aprisionado naquele quarto. Então você imagina uma história inteira se passando dentro de um lugarzinho desse tamanho. É de se pensar que a história chega a um ponto que você não aguenta mais. Só que não, a relação de mãe e filho e de tudo que tá acontecendo ali, você quer saber se eles vão conseguir escapar desse quarto, você quer saber o que vai acontecer com eles, e isso me deixou preso no livro até o final. Esse livro pra mim, depois da leitura dele, depois de refletir um pouco, essa autora, Emma Dunhill, ela conseguiu executar isso aqui com tanta maestria, deixar um livro tão, ao mesmo tempo, doce, mas também muito perturbador, sabe? Então eu acho que perfeito, eu não tenho nem palavras pra descrever. E pra quem não sabe, Quarto tá sendo adaptado pro cinema, vai sair ano que vem como Quarto de Jack, eu acho. Já tem trailer na internet, já tem pôster rolando aí. Eu assisti antes e depois de ler o livro. Antes de ler, eu fiquei muito ansioso pra ler, foi o motivo pelo qual eu resolvi pegar esse livro. E também assisti depois de ler o livro, e o resultado não foi tão bom assim, porque eu não consegui ver quase nada, porque eu estava sob efeitos de lágrimas e poças e chorando rios, porque ficou muito perfeita essa adaptação. A única coisa que me incomodou um pouquinho foi a parte do final, que o livro ficou lento, começou a acontecer vários nada nas últimas 50, 60 páginas. Eu acabei dando 5 estrelas pra Quarto, recomendado vocês lerem ele imediatamente. Só não favoritei por causa desse final mesmo, mas ai gente, amorzinho da minha vida, já quero reler. Então essas foram as minhas leituras no mês de agosto e setembro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que vocês leram em setembro. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, deixa um joinha aqui pra ajudar o Geek Freak. Se inscreva no canal pra vocês receberem todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, Freakers, gatões lindos, maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!